Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as cobranças que a CACI iniciou essa semana sobre as verbas de caráter remuneratório que os colegas receberam em ações judiciais impetradas contra o banco, CCVs e CCPs. Vamos começar pelo ponto 1. O que é isso? A CACI, no estatuto dela, está escrito que toda verba de natureza remuneratória que nós recebemos tem que ter o desconto para a CACI. Tanto o desconto pessoal, o nosso desconto, quanto o desconto patronal, que é o do banco. Então, o banco tinha um convênio, tem ainda um convênio com a CACI, onde ele dizia que ele faria o recolhimento. E quando ele não faz esse recolhimento, fica faltando recursos para a CACI. Cris, mas se o banco tinha que fazer esse recolhimento, por que ele não fez? Para economizar, porque se ele não recolhe de você, ele não precisa pagar a parte dele também, nem de CACI e nem de Previ. Então, ele simplesmente parou de peticionar nas ações judiciais o recolhimento da CACI. E isso está errado. Enfim, isso não estava sendo feito. Em 2016, 2017, um colega aposentado da Júri começou a alertar todas as entidades representativas que isso não estava sendo feito, que o banco tinha orientado a não fazer isso. Então, a gente precisava cobrar esses valores, para ajudar a CACI no seu custeio. O que acontece? Naquela época, a diretoria da CACI dizia que isso não era devido, não precisava cobrar, não tinha que fazer nada sobre isso. Ao longo do tempo, vários colegas, vários eleitos começaram a levantar esse assunto novamente. Em 2019, esse assunto toma corpo dentro da governança da CACI e chega a ser um consenso de que efetivamente é devido e que precisa ser cobrado do banco. E aí o banco começa a dizer que ele não deve nada e não vai pagar é nada. Mas em 2023 o banco disse, ok, eu devo e vamos discutir como pagar. E aí começa a novela de negociação com o banco. Primeiro, o banco queria que a gente cobrasse do associado primeiro para depois ele recolher a parte dele. Aí a governança da CACI disse que não, que ele precisava pagar a parte dele, a parte do associado a gente teria que discutir como fazer a cobrança, já que ele não fez na data. Discussões sobre prescrição. Então, eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Discussão sobre prazo, pagamento, informações, abrir as informações, porque só quem tem as informações dos processos é o banco. A CACI não tem acesso a esses processos. Fazendo tudo isso, o banco efetivamente pagou a parte patronal dele. Mas, Cris, por que cobrar? Em primeiro lugar, porque é devido. Quando é devido, é obrigação da governança da CACI fazer a cobrança. Quem errou foi quem não cobrou lá atrás, desde 2010 do banco. Agora a gente precisa fazer o acerto. Em segundo lugar, a CACI está em déficit. No ano que vem, nós vamos ter um déficit está projetado de 1,5 bilhões no plano associados da CACI. Aquela reforma estatutária que foi feita em 2019, como a gente já alertava, ela era de pouquíssimo fôlego. E não resolveu o problema da CACI. Nós precisamos fazer uma mudança no custeio e uma mudança real. Essa questão nós deveríamos ter, inclusive, negociado junto com a campanha salarial. Essa era a nossa visão. Agora estão acontecendo mesas. Essa próxima semana ainda tem mais uma mesa para fechar calendário de negociação para 2025. E sobre a questão da prescrição. Eu nem vou entrar aqui no mérito se tem prescrição ou não tem prescrição, porque isso foi discutido entre os jurídicos de Cachorro Grande, que é o do banco e o da CACI, e o banco não queria pagar, por óbvio, a CACI disse que tinha que pagar, e chegaram à conclusão de que teria que pagar mesmo, e o banco fez o pagamento de 2010 para cá. Não é a minha formação jurídica, então eu não vou fazer essa discussão, não teria condição mesmo de fazê-la. Vamos falar agora sobre como cobrar, como a CACI está cobrando. Eu posso falar o que eu pedi e, infelizmente, registrei no meu voto no Conselho Deliberativo como conselheira eleita por vocês e não foi aprovado. Eu acho que a cobrança deveria ter sido diferente. A gente devia informar ao associado todos os valores, processos, tirar todas as dúvidas, e a cobrança era para ser 3 meses depois que a gente informasse primeiro. Esse atropelo de cobrança, eu fui totalmente contrária, mas fui voto vencido. Outra coisa também que eu fui contrária foi a atualização monetária do valor até agora. Eu gostaria que as pessoas tivessem a oportunidade de pagar à vista o valor de face, sem atualização monetária. Eu entendo que o banco pagou a Selic, que é maior do que a atualização monetária, sobre o valor, mas o banco tinha um contrato com a CACI que dizia que se ele atrasasse os repasses, ele teria que pagar a Selic. A outra questão que eu também pedi, que é bem importante, foi que o banco fizesse o PAS.
liberasse o PAS para que a gente pagasse à vista para a CACI e parcelasse sem juros via banco, o que foi negado. Isso precisa ser pressionado para que o banco efetivamente disponibilize o PAS para as pessoas fazerem esse pagamento. Enfim, é importante que vocês entrem em contato com as entidades representativas e solicitem o que vocês acham que precisa mudar, gente. Assim a gente pode fazer pressão. Além de falar com as entidades representativas, você pode também fazer um fale com a CACI, faça uma ouvidoria com a CACI. Se você não consegue pagar nos critérios que está escrito ali, demande a CACI. Antes de fazer qualquer processo judicial, qualquer coisa, demande a CACI. Se a gente tiver as pessoas demandando, a gente vai poder pedir para a diretoria fazer ajuste. Na última reunião do Conselho Deliberativo, a gente pediu para a diretoria reavaliar o início da cobrança em janeiro, jogando, né, se for possível, para abril, porque em março tem PLR e em abril tem 13º. Facilitaria para as pessoas, para as famílias se organizarem financeiramente para fazer os pagamentos. Então, isso vai ser analisado pela diretoria na terça-feira, na reunião de diretoria de terça, e é importante, então, que todo mundo faça suas solicitações para a CACI. A gente tem que abrir um canal de diálogo, porque a CACI, ela é nossa. Nós precisamos cuidar da CACI e fazer as demandas que sejam necessárias. Entretanto, a cobrança sobre valores remuneratórios, ela é devida. Ela deveria ter sido descontado na data, e isso não foi feito. Enfim, gente, eu vou ficar à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida. Estamos juntos e comentem, compartilhem esse vídeo com as pessoas que tiverem alguma dúvida para eu ir esclarecendo no decorrer aí do período. Um grande beijo para todo mundo.